Acompanhemos mentalmente a nossa prece de abertura. Ó Eterno e Supremo Criador de todas as coisas existentes no Reino Universal, cujo poder suplanta todos os poderes, cuja força é a coluna que sustenta o grande e poderoso Templo das Leis. Neste momento nos reunimos em Teu nome, a fim de evocar a Tua presença entre nós e também te pedir que nos concedas o direito de nossas mentes serem tocadas e iluminadas pelos raios resplandecentes e supremos de Tua eterna e absoluta sabedoria. Imploramos isso, Senhor, porque desconhecemos ainda o poder existente em nós. E porque o desconhecemos, é que nos sentimos sem a autoridade precisa para solucionar os graves problemas que nos afligem e nos deixam impotentes no vasto campo universal. Vem até nós, Senhor, e derrama sobre nós o bálsamo suavizante e curativo de todas as enfermidades, tanto do corpo como da alma. Ensina-nos, Senhor, a libertarmos-nos de todas as mazelas que nos infelicitam no vasto campo material. Toca as nossas frontes, a fim de que possamos melhor compreender as tuas leis e por elas nos regermos. Ilumina as nossas inteligências, as nossas consciências e as nossas razões, para que possamos caminhar sem tropeços nem quedas, no caminho que leva à tua eterna e absoluta majestade. Ensina-nos a conhecer as leis, Senhor, para que possamos equilibrar-nos na grande concha da tua justiça eterna e absoluta. Tira dos nossos pensamentos e dos nossos corações, com o teu absoluto poder, todos os sentimentos de ódio, de orgulho, de vaidade, de inveja, de egoísmo e de vingança, e enche-os, Senhor, de toda a bondade, justiça e amor. Criador universal, vem até nós neste momento em que estamos reunidos em teu santo nome e conduzi-nos, Senhor, pelo verdadeiro caminho do bem, para que, futuramente, as nossas almas, buriladas pelas leis, escoimadas pelos direitos morais, possam atingir, através da longa jornada das encarnações, ao teu reino de paz, de harmonia, de amor, de verdade e de justiça. Confiamos, pois, ó Senhor de todas as coisas, da tua presença entre nós, e temos plena certeza de que, ao nos retirarmos deste templo, obra de teu supremo poder, estaremos curados, completamente curados de todos os males que nos infelicitam, quer na parte material, quer na parte espiritual. E como confiamos na tua presença entre nós, Senhor, a ti agradecemos com os corações limpos e os pensamentos puros a graça que nos concedestes. Pedimos, pois, mais uma vez a ti, ó Senhor, que nos conduzas ao teu soberano reino de sabedoria, de força e de amor, onde impera a sublime e eterna perfeição. Que assim seja. E assim, em nome do grande arquiteto do universo, Deus Todo-Poderoso, estão abertos os trabalhos virtuais da loja exotérica CBDista, o Trevo Sagrado, subordinada ao culto secreto da Ordem Maçônica do Grande Círculo Branco, invocando a presença de nossos venerandos mestres, Shedna e toda a hierarquia, da diretoria espiritual e astral do Trevo Sagrado, e de nossos guias, protetores e trabalhadores de todos os presentes, para que deem cobertura, amparo e proteção aos nossos trabalhos. Sendo assim, declaro abertos, também no plano material, os nossos trabalhos desta noite. Muito bem, meus irmãos e minhas irmãs, hoje, dia 24 de agosto de 2022, dando continuidade ao trabalho da nossa live de hoje, nós vamos, então, passar a palavra para nosso querido irmão Tairo,
que vai nos trazer a mensagem número 61, né, Tairo? Isso. 61, correto. Isso. Ok. Então, a palavra é sua, você tem uns 30 minutos para, faltando assim uns 3, se houver necessidade, eu te dou um toque, viu? Muito obrigado. Muito importante esse toque. Agradecerei. Então, vamos iniciar hoje a nossa viagem reflexiva acerca da mensagem número 61 do livro Verdades que te foram ocultadas. Mensagem esta passada pelo nosso irmão Pedra Roxa no dia 18 de 9 de 1948. Então, meus irmãos, o progresso e evolução significam novas necessidades e exigências. Homens e épocas significam novas ideias e sacrifício. Oposições e lutas significam transformações, obras e benefício. A princípio, esse parágrafo aqui parece até um pouco contraditório, né? Como é que a gente vai conseguir chegar ao progresso e à evolução com sacrifício, oposições, lutas e transformações? Então, vamos lá começar nossa viagem reflexiva. A história da humanidade já tem aí milhões de anos escrita, e a gente, por exemplo, né, eu vou precisar utilizar um exemplo, de quando nós começamos a nos movimentar sobre a Terra. Nós ainda não conhecíamos meio de transportes, e como a gente sabe, nosso planetinha lindo e maravilhoso, ele possui uma grande extensão territorial. Então, nós começamos, através da necessidade, por findar os recursos no lugar no qual nós vivíamos, a buscar esses recursos em outros lugares. E para isso nós fazíamos através de nossos recursos naturais, que eram nossas pernas. E com o passar dos anos, do tempo, nós conhecemos uma outra forma de se locomover. Descobrimos que, por exemplo, os animais, eles têm resistências físicas e poderiam ser domesticados, e nós começamos a utilizar eles para poder fazer os nossos transportes, tanto nosso como dos materiais que nós começamos a trocar com outras regiões, com outras comunidades. Mas aí nós evoluímos, nós tivemos outras necessidades, inclusive de alcançar lugares mais distantes, e para isso nós buscamos uma forma de fazer isso, né? E veio as máquinas, e começamos a produzir meios de transportes, que a força motriz não era mais animal, onde nós utilizávamos outros recursos, que a gente chama hoje de combustível. Mas que para que isso venha acontecer, quantas situações desagradáveis nós precisamos passar? Quantas pessoas morreram nesse transporte porque existiam animais não domesticáveis e eram, por exemplo, utilizados como caça, e às vezes era caçado? E quantas vezes nós precisávamos alcançar lugares mais distantes e a máquina que nós tínhamos não tinha condição de ir mais longe? Então, essas pequenas coisas ou grandes coisas fazem com que a gente sinta a necessidade de buscar novos conhecimentos, de fazer sacrifícios para alcançar um novo nível, um novo estágio. Aí descobrimos que, além do território continental, nós tínhamos os mares, e nós tínhamos, né, o ar. Tínhamos, não temos. E aí fomos evoluímos e chegamos até hoje em meio de transporte mais modernos, cada vez mais eficazes. Temos hoje carros, né, que têm uma capacidade de velocidade bem maior, de locomoção bem maior. Mas, por exemplo, hoje nós sabemos que os automóveis que utilizam combustíveis fósseis,
pela forma que nós utilizamos, esses combustíveis são findáveis e são danosos ao meio ambiente, que o diga camada de ozônio. Por isso, para que a gente possa evoluir, nós precisamos debruçar em cima de muito estudo, de muito esforço para melhorar a nossa condição de vida e o nosso progresso material que acompanha o nosso processo evolutivo espiritual. E hoje já temos carros, por exemplo, movidos a eletricidade, que são mais silenciosos, que não agridem tanto ao meio ambiente. E com isso, por exemplo, a gente já chegou à conclusão que nem precisa mais da força motriz dos animais, apesar de ainda termos muito. Então, para isso, para a gente chegar, por exemplo, a esse ponto, muita luta e até oposição, porque, por exemplo, hoje aqui na Bahia, ainda existe cidades, regiões que utilizam o burro, o jegue, o cavalo para mover, né, as suas mercadorias a si próprio. E a gente precisa levar isso em discussão, né, para chegar a uma conclusão para que venha a ocorrer a evolução e o progresso. Isso também acontece no mundo espiritual em todos os âmbitos. Portanto, se o progresso estabelece a necessidade e a exigência, a necessidade é a primeira lei que se manifesta, e ela é uma impulsionadora da evolução e do progresso. Então, por que vamos estranhar as ideias, fugir do sacrifício e duvidar dos recursos? Não seria melhor utilizarmos a razão e fazermos por compreendê-los? Olha, meus irmãos, todos nós estamos aí sobre esse efeito estufa, né, que causa danos à natureza, e existe alguns países, por exemplo, que se reúnem com o propósito de reduzir a emissão desses gases de CO2 que advém de automóveis que utilizam combustíveis fósseis. E a gente precisa utilizar de nossa razão e discutir, debater, que a gente saiu de uma condição, estamos em outro estágio, mas a gente pode ainda avançar para uma outra condição, e para isso a gente precisa estudar, trabalhar, né, juntar esforços. A gente pode também utilizar o exemplo da medicina. Hoje, muitas coisas, né, a gente pode dizer assim, que a gente conseguiu à custa de muito estudo, de muito progresso, de muito trabalho. Por exemplo, a tuberculose. Hoje em dia, não se morre mais de tuberculose como se morre antigamente. Os próprios, né, acidentes vasculares, a gente conhecido como AVC, se der o atendimento, né, nos primeiros momentos, quanto mais rápido se dá, melhor a chance de salvar uma pessoa e que ela tenha, né, menos, digamos assim, menos sequelas. Mas para que isso aconteça, a gente precisa que um médico ele venha estudar, que um enfermeiro, né, venha estudar, que os virologistas venham conhecer os vírus. Então, para que tudo isso venha acontecer, é preciso muito trabalho, muito sacrifício e a gente lutar contra aquela cultura que nós temos hoje. É verdade que o sacrifício do plano evolutivo não se faz sentir imediatamente. Entretanto, a nossa tranquilidade só está a depender unicamente dos esclarecimentos que estabelecem a certeza e fortalecem a fé. Estabelece a certeza e fortalecem a fé. Pedra Roxa, ele não mentiu para a gente, ele foi claro aqui. Existem algumas coisas que vão precisar de algum tempo para que venha se processar. Mas a gente aqui no Trevo, né, na Ordem Maçônica do Grande Círculo Branco, estudamos e divulgamos as leis. E sabemos que para toda causa há um efeito. Sabemos que o próprio trabalho também é uma lei, que o progresso também é uma lei. Mas, às vezes, nós estamos passando por um processo tão difícil que a gente fica um pouco balançado e a gente não consegue ter essa fé na certeza de tudo aquilo que a gente vai fazer, a gente vai usufruir. Para toda causa, bem, uma causa boa, nós teremos um bom efeito. Às vezes poderá acontecer isso, o benefício, só em outra encarnação, para algumas situações.
E aí a gente fica um pouco balançado, a gente não consegue ter uma fé, mas a gente pode ter, por exemplo, a esperança, né? Se a gente não passou ainda por esse processo, se a gente não conseguiu consolidar esse conhecimento, a gente só tem a esperança, a fé ainda não conseguimos. Mas aí, né, nós precisamos da sabedoria para confiar pacientemente na infalível proteção suprema. Precisamos de luz para nos convencermos de que nenhum detalhe escapa aos planos, nenhum detalhe escapa aos planos. Eu vou repetir: nenhum detalhe escapa aos planos elaborados pela onisciência, a fim de nos certificarmos de que ela antevê e prepara antecipadamente todos os recursos no sentido de atender a cada necessidade no devido tempo, porque fora dessas convicções, nem mesmo os missionários enviados conquistariam a coragem e o desprendimento indispensáveis para executarem na terra as determinações do ente soberano. A mediunidade também é uma lei. E a gente precisa estudar e conhecer essa lei para que a gente possa passar do estágio de esperança para chegar na fé. Nunca estivemos só, não estamos e jamais estaremos. Precisamos fazer a nossa parte, sim, sempre, para em conexão com a parte espiritual, a gente o que é previsto para nós. É como se fosse assim, uma escola, né, se junta os professores, os coordenadores, a diretoria da escola, para estudar o que vai ser dado naquele ano letivo, durante o ano. E se estuda, né, quais são as matérias, né, qual é o tempo que vai ser dado, primeiro dar esse assunto, para depois dar esse. Se aqui no mundo material nós fazemos isso, imagine no mundo espiritual. Nós, na escola, nas instituições de ensino, temos, né, a guarita dos nossos professores, nossos coordenadores pedagógicos, da diretoria, e nosso mundo material, no mundo espiritual, também fazendo né, essa similaridade, comparação, nós temos essa guarita do mundo espiritual, que junto conosco, no período intermissível, que é o período que a gente vive antes de encarnar, faz um planejamento, podemos dizer um planejamento pedagógico, vendo o que é que nós temos capacidade de estudar, de passar de situações, e ele, quando nós encarnamos, continua nos acompanhando durante esse período letivo, né, digamos assim, durante essa encarnação. Então, a gente precisa ter essa convicção. Agora, o professor já tem um conhecimento que transmite para o aluno, mas é o aluno que precisa colocar em prova para poder ter a certeza. Assim também é conosco. Ai de nós se não tivéssemos essa guarita, esse auxílio da equipe espiritual que incessantemente nos auxilia, nos intua, nos protege. Mas para isso é necessário que a gente faça a nossa parte, porque senão o progresso e a evolução não vai acontecer, porque eles já estão no estágio diferente. Os professores já têm os conhecimentos dele. Eles fazem, né, o trabalho dele, mas é preciso também que a gente faça a nossa parte. Aqui vem um chamamento do nosso irmão Pedra Roxa, trabalhadores da seara divina, para cumprirmos os nossos deveres, indiferença à crítica e ao protesto da maioria, precisamos de antemão analisar o ser humano materializado, que além desse círculo, tudo desconhece. Precisamos considerar que é comum fugirmos do que não entendemos, para melhor compreendermos, porque a ignorância detrata e ridiculariza tudo aquilo cuja finalidade desconhece, e para que assim nos seja possível justificar com tolerância toda a sua oposição e desprezo pelo Espiritismo Consolador. Para que a gente possa mudar de estados, meus irmãos, evolutivo, a gente vai precisar parar e refletir sobre as nossas ações.
E quando nós fazemos isso, quando nós conseguimos, né, avançar nesse estágio, nós queremos muitas vezes até compartilhar com nossos irmãos que ainda não conseguiram. E a gente é ridicularizado por isso. Perder tempo com esse tipo de coisa, falar com espírito, com gente morta, né? Para que estudar? Para que se melhorar se a gente vai morrer e tudo acaba? Então, é muito fácil e cômodo permanecer com esse tipo de conhecimento, porque, sendo assim, já que tudo acaba, não vai ter necessidade de transformação. Para que eu vou fazer a minha reforma íntima? Né? Para que eu vou cuidar, né, disso aqui se daqui a 80 anos, 40 anos, 30 anos eu vou morrer e tudo acaba? Vamos utilizar a natureza e todos os recursos dela até acabar. Quem venha depois que, né, se esforce para sua melhora. Nós já não temos mais a condição de pensarmos dessa forma. Os nossos guias espirituais, o próprio Pedra Roxa e todos os outros nossos irmãos já legou para nós conhecimento. Cabe a gente, né, buscar esse conhecimento, questionar, sim. Se a gente não conseguir negar, a gente toma como verdade e colocar em prática. Então, é preciso, meus irmãos, que a gente faça a nossa parte independente da ridicularização da sociedade. É preciso ter força para que a gente faça isso. Porque todos os mestres que vieram, todos os missionários que passaram por aqui, eles foram escarneados, foram ridicularizados, foram alguns até presos, né? Mortos, crucificados, mas eles tinham certeza daquilo. E a espiritualidade, ela vem sempre a nos consolar para dar que a gente tenha mais força de fazer aquilo que a gente precisa fazer. Entretanto, ai da humanidade se este bálsamo divino já não tivesse edificado sobre a terra os seus reservatórios de luz e força para socorrê-la no momento da corrida ascensional, forçada pela perseguição do chicote, da dor e da aflição. Ai dos seres humanos na adversidade e nas decepções da vida material. Ai das vítimas quando atingidas pelas próximas perturbações planetárias. E ai de toda a humanidade aflita e desolada, se o Espiritismo já não tivesse aparelhado antes para lhe revelar os estatutos divinos, as leis, únicos e capazes de ampará-la na dor, guiá-la na vida e beneficiá-la segundo as suas obras. Então, meus irmãos, é isso. Ai de nós, né, que nós somos a humanidade, se a gente não tivesse já recebido antecipadamente todos os recursos necessários para que a gente venha passar pelas adversidades da vida, pelo fruto no efeito das causas que nós cometemos. Então, a equipe espiritual, ela é simplesmente amorosa, incessante, ela não nos julga, ela não nos condena, porque elas conhecem as leis e sabe que se a gente cometer uma falha, se a gente tomou uma ação contra o fluxo, a gente vai precisar passar por novamente uma situação para que a gente corrija a estação. Então, por que condenar? Por que julgar? E eles têm ainda, né, a missão de nos dar força, de nos incentivar, dizendo todos os recursos necessários para que você saia dessa situação já não foi dado, já lhe foi dado. Basta apenas você acessar. Aí eu convido a todos vocês a pensar aqui na pior situação que vocês já viveram. Uma doença, a morte, desencarne de uma pessoa que a gente ama muito, um desemprego, uma situação financeira muito difícil. E naquele momento, a gente achava que não ia passar. A gente achava que a gente ia desencarnar. A gente achava que aquilo seria constante.
E hoje eu gostaria de convidar vocês, né, dia 24/8/2022, a pensar, passou. Tive ou não tive condição de sair daquela situação? Tive ou não tive forças, sabedoria? Tive que fazer o meu esforço, trabalhar, estudar para sair? Tive, mas eu saí, eu consegui. E se eu conseguir uma vez, conseguirei todas as outras vezes, porque a própria lei nos garante isso. E os nossos irmãos, os nossos guias, os nossos mentores sempre estarão conosco, nos ajudando nessa jornada, nos lembrando, nos dando força quando a gente precisa. E ai daquele que não tem esse conhecimento. E ai daquele que não tem essa esperança. E ai daquele que não tem a fé. Porque passará com muito mais dificuldade. Mas saiba, meus irmãos, que até para estes que não acreditam, que não sentem, os nossos irmãos, os nossos mentores, o nosso guia, ainda assim continua incessantemente aos nossos lados, nos ajudando. Ai de nós, trabalhadores e missionários, se não nos prepararmos para recebê-los com dignidade e divulgá-los com eficiência no momento oportuno e à medida das necessidades. Até o próprio Mestre Jesus precisou se preparar para fazer o maior missionário que a Terra já teve encarnado, para fazer o que ele precisava fazer. O próprio Mestre Jesus, né, também estava sob o efeito das leis divinas, que não modifica para favorecer ninguém, existe desde o princípio, permanecerá ad eterno. Ele, sobre o véu do esquecimento, precisou da ajuda dos nossos irmãos essênios para poder ser iniciado, elevado e exaltado, para ficar pronto e aí fazer aquilo que precisava fazer. Então, até o nosso irmão, Mestre Jesus, precisou do amparo e teve incessante o amparo de nossos irmãos espirituais, tanto encarnados quanto desencarnados. E todos nós, hoje, sendo missionário ou não, né, no estado evolutivo que nós estamos, também estamos sobre essa mesma guarita do plano divino. O plano divino de evolução cabe ao Espiritismo. É porque ainda a gente não tem condições de fazer um trabalho deste tamanho, desta proporção. Como, por exemplo, o Mestre Jesus hoje faz com a gente. Um dia, né, no decorrer dessas encarnações, nós também estaremos ajudando nesse processo de evolução para os nossos irmãos que estão ainda nessa busca. E a obra do Espiritismo é uma obra de higiene íntima, individual, né, para que das mentes sejam irradiados unicamente os sentimentos nobres e benéficos. É obra que emana de Deus a ser imantada pelo próprio ser humano através das vibrações forçadas pelas exigências de suas necessidades. Entenda aqui, forçada, não é impelindo através da não democracia, da escravidão, da força. Não, é impelida pela própria necessidade. Vamos dar um exemplo, retornando ao início, quando eu falei do primeiro parágrafo, que hoje nós temos aí a camada de ozônio bastante danificada pela quantidade de, né, poluentes que nós emitimos de nossas máquinas, que veio trazer progresso e evolução para todos nós. Mas aí, né, esta necessidade fez com que a gente pensasse de uma nova forma de continuar com esse progresso sem causar danos ou reverter os danos da natureza. Então, isso que é forçar, né, essa evolução. É nesse sentido que o mestre, que nosso irmão Pedra Roxa está falando. A necessidade está impelindo em nós o progresso e a evolução, a melhoria constante. É a luz que iluminará o caminho indicado por Jesus. É a lei que levará ao destino. Sempre a lei. Jesus veio trazer para a gente o conhecimento do mundo espiritual, o conhecimento das leis. O caminho é a verdade e o destino é a perfeição. Veja bem, meus irmãos, querendo ou não,
todos nós estamos sujeitos à perfeição, à saúde plena, à felicidade constante, a todo tipo de boa sorte de progresso. Mas todos nós só iremos usufruir desses benefícios que a natureza tem a nos oferecer quando a gente fizer a nossa higiene íntima. A gente limpar o nosso coração, né? E nossa mente com aquelas mazelas que nós preenchemos por ainda estar no estado grosseiro, e aí preencher de nobres e bons sentimentos, entrar em conexão com esse Deus supremo, para que nós próprios venhamos ser também a manifestação de todas essas benesses, para que a gente venha no futuro, como nosso irmão Jesus e todos os nossos outros missionários antes de nós, ajudar os nossos irmãos que ainda não conseguiram compreender, não conseguiram sentir esta necessidade que nós sentimos, que alcance esse caminho que nós, né, alcançamos. E aí a gente vai ser para esses irmãos. Mas o que eu gostaria de aproveitar e dizer para vocês é que, independente do estágio evolutivo que nós estamos, nós podemos ser luz para alguém. Nós podemos indicar o caminho para alguém. E eu sempre, quando eu gosto de falar sobre o mundo espiritual, eu gosto de trazer para a prática, para a vida cotidiana, né? Porque, às vezes, meu guia leva para poder fazer trabalho no mundo espiritual, eu estou bom, o trabalho é maravilhoso. Muito fácil socorrer assim, é muito fácil ajudar assim. Mas, às vezes, eu não estou bem, né? Aí, eu digo assim, eu vou fazer o quê? Eu sirvo para quê nesse momento? Eu estou mal, eu estou precisando de ajuda. Aí, simplesmente, ele me leva para ajudar alguém que está pior do que eu. E acredite, meus irmãos, sempre tem alguém precisando de algo que a gente possa doar, ajudar. Seja uma palavra, seja um carinho, seja um afeto. Pode ser até uma condição financeira, que também nós temos e precisamos, sim, né? Sanar nossas necessidades materiais. Mas aí você vai numa padaria, tem uma pessoa que está lá trabalhando cansada o dia todo, lá no caixa, e você dá um sorriso para ela. E aquilo ali pode fazer diferença. Isso é ou não é um trabalho espiritual? Eu não estou falando de grandes obras como fizeram o nosso irmão, né? Como faz o nosso irmão da Mansão do Caminho de Valdo Franco, como fez, né, Irmã Dulce. Não estou falando disso, não. Estou falando de pequenas atitudes, porque é de pequenas atitudes que nós vamos chegar, né, a esse caminho, essa perfeição, essa grandiosidade. Até mesmo se nós modificarmos e melhorarmos a nós mesmos, nós já estamos fazendo, ajudando a coletividade. E nós já temos condições de fazer isso, sim, né? Opor-se aos desígnios da natureza é marchar cegamente pelos sítios ásperos de sua imensidade, obedecendo inconscientemente às suas determinações. Como obra natural, o Espiritismo aguarda o homem na sua maturidade espiritual e, abstendo-se do proselitismo, espera que os espinhos da inferioridade combata a sua obstinação, até que ele desperte para o amor e para a vida. Então, digamos assim, temos o ponto referencial. Vem os missionários, vem os nossos guias, mentores, e diz assim, Tairo, o caminho é esse, anda 10 quilômetros para cá. E eu digo assim, e aquele lado de cá? Não, Tairo, ali não tem algo que você precisa mais. Você já não deve mais caminhar por ali. Mas se eu quiser ir, olha, se quiseres ir, vá, mas saiba que encontrarás um sítio, imensidão de espinho, de caminho áspero, de dor, de sofrimento, de pobreza, de tristeza, de escravidão, de todos os sabores que a vida pode oferecer. Ah, mas será mesmo? Posso ir? A lei do arbítrio determina eu ir. Eu deveria ir 10 metros para um lado, decidir 10 metros para o outro. Aí, a necessidade vai bater na minha porta de tanto sofrer,
de tanto padecer, de tanto encarnar e desencarnar, eu diga, chega, eu não quero mais esse caminho. E nosso guia estará esperando este momento pacientemente para continuar nos auxiliar em nossa jornada. Mas aí, meus irmãos, eu teria que ter andado 10 metros para um lado. Eu andei 10 metros para um lado, oposto. Gastei bastante energia, tempo e encarnações com isso. Vou ter que voltar 10 metros de novo para a origem, ou seja, mais 20 metros. E para chegar ao meu propósito, mais 10 metros, 30 metros. A natureza é paciente, né? Ela tem um tempo dela e espera. Nós podemos, né, acelerar o nosso processo. E a gente pode observar os nossos irmãos que já passaram pela mesma situação e a gente não precisa passar por essa mesma situação. Isso se chama progredir Tairo, pela... Oi, meu irmão. já estamos chegando. Ok, obrigado. Então, meus irmãos, aqui na Ordem Maçônica do Grande Círculo Branco, a gente se abstém do proselitismo. Aqui a gente não tenta acariar fiéis. Não. Aqui a gente vai esperar cada um ser tocado pelo amor, conhecendo as leis, não aceitando assim da forma, né, como imposição, mas sim discutindo, estudando, né, botando em prova, testando. E se não conseguir negar, se aquela lei, se aquele conhecimento fazer bem para esses irmãos, que ele desperte para o amor e para a vida. É assim que nós trabalhamos e é assim que convidamos vocês. Vamos conhecer as leis espirituais, vamos colocá-la em prática para que a gente consiga atingir esse progresso que beneficia não só a mim, mas toda a humanidade. Mas eu não quero, não vou caminhar sozinho. E eu preciso de vocês para caminhar comigo. Então vamos junto, né? Eu estou tentando fazer aqui neste momento, por exemplo, a minha parte compartilhando o meu sentimento, a minha experiência com vocês e dizer que minha vida foi transformada com o conhecimento dessas leis. E eu gostaria de convidar a vocês também a fazer o mesmo. Nesse momento eu me sinto satisfeito, meu irmão, e devolvo a palavra. Obrigado, Tairo. Muito bom o seu trabalho. Gratidão aí, a inspiração dos nossos mestres e acompanhou bastante. Então, vamos elevar os nossos pensamentos a Deus e dizer-lhe: nós te agradecemos, ó Senhor, Criador e Dominador de todas as coisas, por teres atendido ao nosso chamado e derramado sobre nós o teu bálsamo suavizante e curativo de todas as enfermidades. Enchestes o nosso ser de teu santo poder e de tua eterna sabedoria. Conservai-a em nós, Senhor, e sempre nos façais dignos dela até o dia de nossa eterna perfeição. Que assim seja, e assim, em nome do grande arquiteto do universo, Deus Todo-Poderoso, está encerrada a sessão virtual da Loja Exotérica Cebedista, o Trevo Sagrado, subordinado ao culto secreto da Ordem Maçônica do Grande Círculo Branco, agradecendo ao nosso mestre Sherme, a toda a hierarquia espiritual cebedista, a toda a diretoria do Trevo Sagrado, no plano espiritual e astral, pela cobertura que nos concederam, e agradecemos também aos nossos guias, protetores e trabalhadores pela cobertura que deram até aqui e que continuarão dando até o final dos nossos trabalhos. Então, em nome de Deus, os nossos trabalhos estão encerrados e até a próxima semana, se assim Deus nos permitir.